Então, qual que seria uma boa maneira de se relacionar com uma pessoa que tem depressão, levando em conta as limitações dela? Bom, primeiro que para se relacionar com uma pessoa que é depressiva, você tem que entender como a mente dessa pessoa funciona em um relacionamento. Ela se coloca inconscientemente no centro da problemática. Qualquer respirada, qualquer mudança de humor, qualquer discussão, qualquer briga que você tem, ela se sente culpada por isso e ela vai se punir ao máximo dentro dela com esse problema. É algo que é muito difícil de você conseguir ajudar ou fazer a pessoa parar de se sentir assim. Uma coisa que você pode tentar fazer ajudar é, primeiramente, querer ajudar e conversar com a pessoa e responder com base no que ela está sentindo. Faz ela se sentir os sentimentos dela serem importantes, que eles tenham relevância para você, para fazer a pessoa se sentir especial, para ela conseguir se abrir mais com você. Isso é uma coisa muito importante quando você vai conversar com alguém que você percebe que não é tão bem assim ou, enfim, tem depressão. E também, qual que seria uma boa maneira de também ajudar uma pessoa que tem depressão, além do diálogo, qual que seria uma outra maneira? Sugerir tratamento, mas você não pode chegar na pessoa e largar direto que ela precisa ir para um psicólogo ou procurar tratamento psicológico. O que você pode fazer é uma técnica psicológica que você induz, com base nas conversas, a pessoa a ter a ideia. Por exemplo, em uma conversa, desconstruir um tabu, como, por exemplo, que procurar ajuda de psicólogos e terapia é algo que era que é para pessoas loucas. Por causa que antigamente os hospícios mandavam pessoas que eram consideradas loucas para a sociedade, que não se encaixavam na sociedade. E esse é um tabu que perdura muitas vezes até hoje. E não é verdade. Todo mundo precisa de tratamento psicológico ou vai precisar na vida. Porque coisas acontecem na nossa vida que nos deixam, que podem trazer e desenvolver depressão ou ansiedade. E o tratamento psicológico é a melhor coisa que você pode fazer. Mas é claro, não joga na lata que a pessoa precisa. Isso vai fazer com que ela fique brava com você, ou se distancie, ou ache, ou que ela pense que você acha que ela é louca por causa desse tabu. O que você pode fazer é desconstruir esse tabu na sociedade e fazer com que a pessoa tenha a ideia própria de querer ir, ou se ela demorar não ou não tiver essa ideia e o caso dela se agravar, você pode sugerir aos poucos, mas aos poucos é se ela buscar esse tratamento. Ou então, como uma pessoa que já sofre algum tempo de ansiedade, eu digo que o relacionamento com outras pessoas, seja relacionamento familiar, entre pais, irmãos, ou também com amigos, assim, ele pode ser bem difícil, digamos assim, porque tu acaba se adiantando muito e tu sofre muito por antecedência. Eu falo isso por mim mesmo, que eu sofri muito tempo com isso. Tipo assim, antes das coisas devidamente acontecerem, eu já criava uma expectativa em cima e procurava planejar na melhor forma possível para que essa expectativa fosse realizada. E daí quando essa expectativa não era realizada, daí eu me sentia muito mal, digamos assim. Não, digamos assim, eu não conseguia, digamos assim, ter um outro ponto de vista ou ver uma visão positiva, eu só ficava muito triste. E eu sofria muito por antecedência. E uma outra coisa que é muito comum das pessoas que têm ansiedade é sempre procurar planejar tudo e controlar. Tá sempre no controle da situação e também a reagir de uma maneira bem inesperada quando não tá no controle da reação, seja ter um chilique nervoso, ou seja se tornar mais agressivo, mais violento. Tem várias formas que uma pessoa reage quando ela perde, digamos assim, esse controle. Mas vai variar essa reação conforme o teu nível de ansiedade, conforme quanto tempo você já sofre com isso, quanto tu já procurou.
E também uma coisa que eu digo que todos deveriam procurar para ansiedade é procurar terapia. Ou, se não ir num terapeuta, procurar conversar com alguém que é um adulto ou alguém responsável que você se sente confortável para se abrir e falar e dizer, ó, isso tá acontecendo isso e isso comigo. E ser sincero. Porque muitas vezes a gente que tem ansiedade, com a gente mesma, a gente não tem esse diálogo franco, transparente, sincero. E para mudança, isso é uma coisa que tem que começar ali. Começa justamente assim a mudança. E eu dou essa dica para quem tá passando por ansiedade, para começar a melhorar e para começar a mudar a vida. Porque acredita, depois que tu deixa de esperar tanto, de tu almejar tanto, que tu deixa tranquilo, deixar as coisas ir acontecendo ao tempo, ali elas começam a acontecer e tu não sofre tanto, entende? Tu não fica com tanta pressão e não coloca tanta pressão sobre si. Por que você acha que você sempre tem que estar no controle? Assim, uma pessoa com ansiedade, ela tem muitos medos. E digamos assim, ela tem muito medo de estar nesses medos, digamos assim, que esses medos acabem se concretizando. E daí, sempre que ela vê alguma coisinha que pode fazer com que esse medo se realize, ela automaticamente quer tomar o caminho reverso. Digamos, se por esse caminho ele pode me aproximar um passo de que esse medo se realize, não, a pessoa com ansiedade, ela já vai mudar totalmente os planos dela para ir para o outro que se distancie cada vez mais desse medo. É por isso que se cria um pouco esse desejo de estar sempre no controle, porque em alguns casos a gente tem tanto medo de que isso realmente aconteça que a gente acaba esquecendo de olhar outras coisas. Você colocava muitas expectativas no seu relacionamento? Com qualquer pessoa? Família? Amigos? Eu colocava mais com amizades. Amizades e também o medo de ficar sozinho, em alguns casos me trazia muito essa questão de ter o controle, de sempre estar tudo planejado e de não poder errar. Essa era uma sensação que eu tinha bastante, que eu não podia errar porque senão isso ia acabar fazendo com que eu temia que ficar sozinho se realizasse. E daí, depois de um tempo, eu acabei ficando muito cansado, porque se parar para analisar, eu tinha que analisar milimetricamente o que eu fazia. E isso também acabava perdendo um pouco da espontaneidade e da veracidade mesmo da relação. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e vou estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre a depressão e a ansiedade generalizada, tá certo? Então, assim, a depressão, ela envolve sentimentos de tristeza e humor deprimido, tá? E estão fisiologicamente associadas a algum evento da vida, tá? Como luto, desemprego, relações interpessoais, muitas vezes relações conflituosas, dificuldades financeiras, mudanças no papel social, como aposentadoria, divórcio ou outros conflitos familiares. Normalmente, quando a gente passa por situações de vida como esta, né, qualquer um de nós, isso acaba se resolvendo, né, quando a gente consegue ter o entendimento dessas situações. Mas algumas pessoas, muitas delas com uma predisposição genética já, porque o componente da depressão ele tem, né, essa característica também. Algumas pessoas elas têm dificuldade de realmente lidar com essas mudanças da vida delas, e aí os sentimentos de tristeza e humor deprimido, eles permanecem por um longo período. Esse longo período, ele traz com ele um impacto muito grave no funcionamento da qualidade de vida desses indivíduos. Esse impacto, pessoal, na qualidade de vida, acaba trazendo prejuízos, tanto na vida pessoal, afetiva, familiar, a vida de trabalho, né? Então, quando isso acontece, é que realmente se pensa em um transtorno. Então, os sintomas depressivos, eles devem ser muito bem investigados, tá? Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa realmente fazer uma avaliação dessa pessoa, né? Fazer uma anamnese muito detalhada do histórico de vida, né? Pregressa dessa pessoa, da vida atual, de como ela está, quais são os impactos que estão, né, prejudicando, né, a qualidade de vida, o dia a dia dela, né, o que está impactando, o que realmente ela está sentindo de prejuízo, né, no geral da vida dela. E a gente vai realmente fazendo uma avaliação, aplicando algumas escalas, fazendo um acompanhamento, né, desse indivíduo, né, em conjunto com um profissional da área da psiquiatria normalmente,
tá? Então, essa avaliação para se fechar o diagnóstico, ela tem que ser muito, muito cuidadosa e muito cautelosa, porque quando a gente avalia uma pessoa com depressão, nós vamos estar buscando saber o quanto tempo essa pessoa está com esses sintomas, o que ela está apresentando, se ela realmente apresenta as alterações de sono, apetite, perda de interesse das atividades da vida dela, falta de iniciativa, se há alguém na família que possui também um histórico de depressão, né? Hoje a depressão é a síndrome psiquiátrica que mais atinge a população brasileira. Então ainda temos ela como, né, um caso de saúde pública mesmo. Então, né, um transtorno de saúde pública. Então, bom, pessoal, agora falando um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, elas são pessoas que estão constantemente ansiosas, se preocupam em demasia com mínimas coisas, elas não têm um foco específico em alguma coisa ou algum indivíduo, elas estão sempre em alerta. Qualquer situação é algo para que elas, né, motivo para que elas venham a se preocupar. Então, qualquer situação, qualquer tipo de problema pode resultar numa distração muito grande para essa pessoa, numa irritação, né, fora do comum, numa fadiga, numa dor de cabeça, afeta o sono dela, numa inquietude, é uma pessoa muito tensa, que tem dores musculares. Então, assim, a ansiedade, de modo geral, pessoal, é uma ansiedade e uma preocupação excessiva, né? Eles têm uma expectativa muito apreensiva, então, acerca de diversas situações e eventos da vida delas e atividades que elas estão executando. Então, assim, todos nós temos um pouco de ansiedade em alguma situação, mas quando a ansiedade, ela acaba não sendo condizente com a realidade, aí a gente tem que pensar em um transtorno. Quando a interpretação da pessoa frente àquela situação é muito, é considerada assim muito além do esperado, se pensa numa ansiedade generalizada, né? Então, assim, realmente a pessoa tem essa dificuldade de controlar a preocupação. Então, pessoal, assim, falei um pouquinho da depressão, um pouquinho da ansiedade, falando aqui para vocês, pra gente encerrar, da importância de realmente fazer uma avaliação minuciosa para que realmente se saiba o que é o que é depressão, o que é transtorno de ansiedade ou o que é outro transtorno, para que o tratamento seja adequado, né? Nesses dois transtornos é comum nós vermos, né, um público assim do gênero feminino sendo mais comum afetado. Então, as mulheres realmente acabam sendo mais prejudicadas nessa parte, embora hoje nós estejamos vendo, né, um aumento ali do gênero masculino, né, com problemas relacionados a isso, principalmente depois da pandemia, tá, pessoal? Então, mas é muito importante que esse diagnóstico ele seja bem feito, porque muitas vezes, quando ele não é adequado, o tratamento não vai ser adequado. Então, a chance de piora do quadro é muito grande quando isso não acontece. Então, se vocês conhecem alguém que tenha algum desses sintomas que eu mencionei aqui, que eu coloquei, é importante estar falando para buscar uma avaliação psicológica, uma avaliação com um psiquiatra, né? Porque quanto antes tratar, menos prejuízo essas pessoas terão na vida dela, na vida cotidiana delas, menos impacto, né, vai afetar a vida amorosa, a vida familiar, a vida laboral, né? Então, quanto antes buscar. Então, pessoal, para fechar aqui sobre a depressão, entender isso assim, que a avaliação ela é clínica, é uma anamnese detalhada, é investigação de sintomas, é compreensão de antecedentes pessoais. O psicólogo e o psiquiatra normalmente utilizam algumas escalas sim de rastreio, e é avaliado normalmente essas mudanças de humor, a tristeza, a apatia, a desesperança, até sintomas de ansiedade, irritabilidade, e o mais importante que se investiga também na depressão é as ideações suicidas, porque em 15% dos casos apresenta esse tipo de pensamento. Tá? E além disso, nós temos alguns sintomas que são psicossomáticos também, que envolvem um comportamento um pouquinho mais lento ou muito agitado,
dores físicas, né, alteração de apetite, de sono, como a gente já falou, de libido. Então, afeta de uma forma geral, assim, o indivíduo em alguns aspectos aí, né, do organismo mesmo, né, tanto emocional como fisiológico. Então, é importante que seja feita uma avaliação realmente muito criteriosa, né, e que a gente busque o tratamento adequado para a depressão, tá bem? Então, pessoal, na ansiedade, quando ela é realmente patológica, a pessoa, além dela apresentar esses pensamentos que são excessivos de preocupação, elas apresentam algumas somatizações também, sudorese, boca seca, o pulso acelerado, respiração superficial, pressão sanguínea alterada, né, uma tensão muscular, e ainda ela pode sentir, né, pode causar uma hipertensão, dores de cabeça e até problemas gastrointestinais. Então, assim, esses sintomas físicos, eles são comuns na ansiedade, tá? Mas eu quero só deixar esclarecer aqui para vocês que dentro da ansiedade nós temos outros transtornos que são as categorias também, né? Mas falando assim mais geral para vocês da ansiedade generalizada, ela é isso. O tratamento da ansiedade generalizada normalmente envolve, né, envolve os profissionais normalmente da área da psiquiatria com da psicologia, normalmente entrando com terapia, né, psicológica, que é realmente fazendo com que essa pessoa perceba, principalmente, que as preocupações excessivas dela não condizem com a realidade, que está sendo além, né, daquilo. Então a gente trabalha muito isso com o paciente, e com a terapia medicamentosa ali com o psiquiatra, para dar realmente uma segurada, principalmente nos sintomas físicos aí também que ela apresenta, e também dar uma tranquilizada nesses pensamentos que eles... Então, pessoal, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa estou à disposição, e um abração para todos.